Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maísa Defrem, eu tenho 20 anos, eu tô iniciando o terceiro ano da Faculdade de Medicina, indo pro quinto período. E eu vim falar hoje, no último vídeo eu falei como foi o processo da minha aprovação e hoje eu vim recomendar canais do YouTube gratuitos que eu usei pra passar no vestibular. Eu separei por matéria os canais que eu mais gostava de estudar. E eu não separei só canais do YouTube, eu separei também sites e canais de questões também, sites de questões. Porque todo mundo tá careca de saber que só aula não resolve, mas se a gente não sabe o conteúdo, a gente vai ter que aprender de algum jeito. Tem muita gente que é fã de estudar por escrita, né, por livros, e por videoaula. Eu era do time das videoaulas. Sempre amei estudar por videoaulas, porque você não entendeu, você pausa, você revê. Muito diferente do livro que se você não entendeu, não entendeu. Em 2023 e 2022, que foram os anos que eu assinei a plataforma do Ferreto, são muito boas as aulas do Ferreto, só que a maioria das aulas que tem lá também tem gratuitamente. Em diferentes canais também, os conteúdos você consegue todos gratuitos. A diferença vai ser a didática dos professores, lá tem o seu cronograma, mas eu também vou ensinar vocês a fazerem seus próprios cronogramas, que eu fazia os meus. E eu usava muito para fazer a correção de questões, porque é a parte mais deficiente, digamos assim, da forma gratuita. Porque você tem que fazer a questão e tem muitos métodos de fazer questão. Eu digo, tipo, muitos jeitos de fazer questões. E daí você empaca em diferentes fases das questões, a depender do seu nível. E essa era uma dificuldade pra mim, de tipo assim, não entendi. E a plataforma do Ferreto disponibiliza todas as correções em vídeo. Então, pra mim foi algo muito interessante pra mim. Então, por isso eu peguei e assinei. E eu tinha condições no momento de assinar a plataforma do Ferreto, mas se você não tiver condições e quiser estudar mesmo assim, você pode estudar. Porque o que eu vou passar aqui vai te ajudar e são todos conteúdos muito completos. Toda vez que eu vejo, na hora que eu parei pra fazer essa listinha, comecei a ficar... Ó, tem mais de uma página. Tudo isso daqui. Porque eu fiquei pensando, caraca, quantos professores... O professor é uma profissão linda, né? Eles fazem isso gratuitamente. A gente pode usar e aproveitar de tudo isso. E um adendo também é que quando eu estudava não tinha chat GPT. Em 2022, 2023. E se tinha, não chegou até mim, demorou bastante. Eu só fui saber do chat GPT no final de 2024 para 2025. E daí, uso inclusive para alguns recursos para faculdade, mas dá para usar muitos recursos, tipo correção de questão, dá para fazer também. A IA veio para salvar muito essa forma gratuita, e eu vou explicar sobre isso no decorrer do vídeo. Então, para começar, comecei a falar por química. Por que química? Porque foi uma matéria que eu não sabia antes do vestibular, de estudar pro vestibular. E na hora de estudar pro vestibular, eu tive que aprender a gostar da matéria. E foi uma matéria que eu me dei bem, foi uma matéria que na específica eu gabaritei. E eu falo isso até com um pouco de orgulho de mim mesmo, porque eu não sabia nada e eu acabei aprendendo muita coisa. No vídeo passado eu até falei, que, tipo assim, não sabia nada, eu não sabia nem, tipo, tá, água é H2O, mas o que é isso? O que é H, o que é O? Me formei quase assim, não sabia que era nada disso. Então, pra começar, tem um canal chamado Monstrão da Química, que ele é um professor que faz videoaulas, assim, completas. As videoaulas deles têm em torno de 40 minutos, meia hora, sobre o assunto completo. E ele tem as playlists. A maioria desses canais, eu vou falar para que serve cada um, para que eu utilizava, né? Eu utilizava ele para ver matérias específicas. Tipo, estequiometria. Tem um vídeo de estequiometria de meia hora. Daí também tem vídeo de correção de questão de estequiometria. Resumão para Enem, daí você vai lá e vê tudo que cai, mas de uma forma assim didática. Se você joga lá, tem playlist por matérias, tipo a físico-química tem uma playlist cheia de aulas. E são aulas completas, o conteúdo que você precisa saber do ensino médio tá todo lá. E daí, eu amava do professor que tinha no Ferreto, eu acho que ainda tem, que é o Michel. Só que o Michel também tem um canal
no YouTube chamado Café com Química. Ele tem vídeos assim, pra ele não dá pra você estudar toda a matéria por ele, sabe? Ele tem vídeos pontuais. Ele faz muita correção de questões do Enem e muitas revisões. Então eu acabava usando muito, tipo, pela didática dele, eu adorava. Só que, tipo, não é isso que vai definir. Tipo, ele não tem uma playlist completa, mas ele tem vários vídeos pontuais super bons pra gente ver. E ele e o professor Landim era o que, tipo assim, pra mim era o motivo de eu assinar a plataforma. Mas eu não. Tipo assim, hoje em dia com IA, talvez eu não assinasse só por causa disso. Porque, embora a gente tenha que ter afinidade pelo professor, você também não é isso que vai definir, entendeu? Então, tipo assim, vai vendo vários que eu falar aqui, se nossa, nada me desceu, daí vai ter que procurar outro, ou você vai ter que ir pela forma de estudar por livros. Então, outro canal também que eu utilizava era o Química Simples. Tem uma playlist de Química Geral, gente, com 112 aulas. As aulas são mais curtinhas, elas são simples. Tem, tipo, aulinhas de curiosidades químicas, tem, tipo, 48 aulas. Pensa, se você vê uma dessa por semana, que, tipo assim, deve ter 5, 10 minutos, tipo, não é nada dentro do cronograma, mas você já sai com muita experiência, principalmente, tipo, Enem e vestibular, eles gostam de dar uma contextualizada com coisas mais curiosidades, e isso ajuda muito. E também tem playlist com todos os conteúdos. São vídeos mais rápidos e simples, sabe? Eu não sei exatamente, eu não usava tanto assim quanto eu usava o Monstrão da Química, mas ainda assim usava bastante. E se fosse fazer assim para aulas completas, eu iria para o Monstrão da Química. Para correção de questões e revisão, eu iria para o Café com Química, do professor Michel. E para o Química Simples, eu iria para essa parte de... e não lembrei de uma coisa bem rapidinho, eu vou lá e aprendo de novo, reviso. Ou para, tipo assim, uma curiosidade química que é muito legal também. Ou aulas, assim, playlists que talvez eu já soubesse, mas eu precisasse revisar. E um site que eu gostava de usar também para química era o Molview. Não sei se vou estar pronunciando certo, mas se eu souber editar, eu vou botar em algum lugar como é que é. Eu acho super legal, porque ele desenha a molécula 3D pra você. Então, se você não sabe... Tipo, eu achava muito legal, porque às vezes a parte teórica, ela é muito teórica. Eu falava, nossa, como assim? Isso se conecta com isso? Não tô entendendo. E daí a gente ia lá... Eu ia lá, olhava e falava, nossa, agora faz sentido. As ligações são literalmente ligações. A molécula fica assim, em 3D, isso me ajudou muito. Eu lembro que eu gostava de estudar química, tipo, eu tinha dificuldade, mas eu lembro que eu sonhava com a estrutura, tipo, em 3D. E, sabe, a parte da parte da estrutura geométrica. É assim que fala? Eu não me lembro. Mas é nesse sentido, tipo assim, ver a molécula de forma espacial mesmo. E daí eu lembro que eu sonhei com isso uma vez e foi assustador. Mas, partindo agora pra física. Pra física, o meu queridão, tipo assim, tem o meu coração, é o Física 2.0 do professor Davi. Ele tem o canal dele todo gratuito no YouTube, com playlists completíssimas. Mas eu assinei o curso dele, eu comprei o curso dele na Hotmart. Eu acho que custou 120 ou 150 na época pra ter acesso vitalício. Pra mim valeu muito a pena. O Ferreto tem 2 professores de física lá. Tem o professor, na época eu fazia, não sei agora. Tinha o professor Coelho e o professor Boaro. Todo mundo fala, nossa, o professor Boaro é muito bom. Eu não consegui aprender com o Boaro. Desculpe. Mas pra quem já tem noção, talvez ajude muito, porque eu sentia que o professor Boaro tava falando de termos e coisas que era pra mim ter visto no ensino médio. E eu não sabia nada. Eu fiquei muito empacada em, tipo, cinemática. Eu passei todo o meu ano do ensino médio, tipo, todo o meu último ano de escola, que eu tava estudando pro vestibular, foi só cinemática em física. Porque eu não sabia mais nada. Porque eu não entendia. E daí, ele pode ser que você goste da didática. Eu já assisti muitos vídeos dele, mas eu não sentia que eu saía de lá aprendendo muito. Mas se você já é bom em física e você só quer lapidar seus conhecimentos, ele vai ser perfeito. Perfeito mesmo. Agora, o Física 2.0, ele fala como se a gente fosse bem bobinho. Eu me sinto, tipo, no 9º ano, fazendo o 8º ano, tendo aula com ele. É muito legal.
Ele vai ensinando, ele vai conversando, tipo, professor, não entendi isso. E pra mim fazia total sentido. No início, eu tinha que assistir a aula dele no 1.0, e depois eu já tava assistindo no 1.5, porque tem coisas que a gente já vai, tipo, pegando familiaridade, não precisava mais ser tão lento, né? Mas não é que seja lento demais, é só que ele vai bem didático. Ele tem as playlists dele, tipo, bem organizadinhas, isso era incrível. Ele tem, tipo, uma super playlist Física 1, Física 2, Física 3. E dentro de Física 1 é, tipo, todo o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Física 2, todo o conteúdo do segundo. E Física 3, todo o conteúdo do terceiro ano do ensino médio. E por que isso é bom? Porque você pode ir na ordem. E já tem na ordem que é, tipo, cobrado. Eu lembro que, na época da escola, eu me lembro de olhar no último ano do ensino médio e falar, caraca, as playlists estão organizadinhas, é o conteúdo que eu devia estar vendo e tudo mais. E é muito organizado. As aulas a aula dele não é super comprida, é super didática e você vai aprendendo, tipo passinho em passinho, sabe? Eu assinei a plataforma dele, o curso dele na Hotmart, e daí tinha acesso à correção de questão. Mas era porque eu adorava a didática dele, era meu professor de física favorito, e daí eu achei que valia um investimento pra ajudar ele e me ajudar também. Pra biologia, eu não anotei aqui o nome desse professor. Lembrei. Eu só de olhar o tipo de aula. Eu adorava o canal do Samuel Cunha. E ele, inclusive, no final, tipo, no ano que eu tava fazendo, na metade, ele entrou pra biologia também. Eu lembro que ele tem, assim, no canal dele playlists completas, o canal dele é completíssimo. Tipo assim, tava lá no Ferreta, aula teórica, mas também tinha aula dele lá no YouTube, gratuita, incrível. Eu adorava a questão de ter um quadro, porque pra mim isso faz muita diferença. Eu sentia, pelo menos no Física 2.0, ele também usa um quadro pra ensinar. Ele faz todos os desenhos e acaba sendo didático. Pra mim, eu acho super didático aprender com o professor na lousa. Então, pra mim, eu acabei usando mais essa função. Agora, pra falar do... sempre que tinha, tipo, alguma coisa pra ver específica de biologia, geralmente eu ia com o professor Samuel, tipo, um tema assim, até hoje na universidade, tipo, se na faculdade, se eu vejo, não me lembro exatamente alguma fase, sei lá, da mitose, da meiose, eu vou lá no vídeo dele. Ele tem as coisas completinhas, vai te dar a base. Às vezes você precisa só saber a base pra depois ir construir tijolinho, igual eu falei no último vídeo. E daí, o meu coraçãozinho está com o professor Landim, de biologia do Ferreira. Ele tem um canal de biologia, só que não tem muita coisa lá, tipo, aulas com playlists completas. E tem correção de questão, isso tem. Se vocês quiserem conhecer, acho que é Bio com Landim, o canal dele. Do professor do curso de biologia que tinha no Ferreto, professor Landim. Eu simplesmente sou apaixonada, ele tem meu coraçãozinho, professor Landim, tem meu coração. Ele simplesmente tinha as melhores aulas mais completas, eu não sei se foi tirada da plataforma, sei que ele substituiu as aulas dele por aulas gravadas, tipo, não na lousa à mão, mas tipo com a parte digital, sabe? Eu adorava que fosse na lousa, mesmo que fosse super demorado ele escrever tudo, eu botava no 1.5 pra acelerar geralmente, mas não dava conta de ver 10, 9 horas semanais de aula de biologia só. E o conteúdo era assim aprofundadíssimo. Tudo de vestibular ia tá lá, tudo de biologia inteira. Se eu visse a playlist, se eu visse tudo que lá de biologia, eu tinha um sentimento que eu ia sair biólogo de lá. Mas é muito gostoso. Se você quer da saúde, você vai amar aquilo ali. Você vai entrar, tipo assim, sempre que eu tinha a oportunidade, eu via aula dele de biologia. Mas, se eu fosse por rapidez, eu ia no Samuel Cunha, né? Mas eu achava as aulas dele super complexas. Como ele escreveu na lousa, você ia seguindo toda a linha de raciocínio que ele tinha. E, assim, é super profundo, super gostoso. E você aprende tudo, tipo assim, uma graduação. Eu achava incrível. Pena que demora muito, não vi as aulas dele ainda na lousa digital. Mas sinto muita falta da lousinha de aulas do professor Landim. Enfim, e você vai pegando paixão. Não ouvi todas as aulas dele, não tive tempo, mas eu pude ouvir. E tem o canal de biologia também, né? Acho que é assim que fala. Eu não vi tanto o canal dele. Tenho que confessar, porque eu ficava sempre apaixonada pelo Landim e o Samuel Cunha. E daí, o professor de Bilu eu assistiria mais por curiosidades, porque eu não sei mais se ele tem as playlists completinhas, sabe? Tipo, de conteúdo mesmo. Mas os vídeos dele de curiosidades são incríveis. E ele tem muitas playlists de Maratona Enem também, pra você dar aquele geralzão, sabe? Você sair aprendendo. Ele também tem uma didática incrível. Ele tem uma própria plataforma também, né? Mas eu não usei, não sei o que falar pra vocês. Porque, pra mim, biologia, eu acabei estudando com esses dois. Então, é muito individual. É a mesma coisa de física. Muita gente ama o professor de Bilu pra biologia e ama o professor Bora pra física. Pra mim, eu tinha outras preferências, sabe? E agora, indo pra matemática. Matemática, embora eu assinasse a plataforma do Ferreto, não é só o Ferreto que eu via pra matemática. Matemática é muito complexa, então
pra ver, assim, as playlists completíssimas. O canal do Ferreto tem tudo. Tudo. Eu comecei a ver por matemática básica, que eu não lembro se tem 30 ou 50 aulas lá, mas eu sei que você sai de lá humilhado. Porque você fala, nossa, eu não sei nem o básico. Eu lembro que eu não sabia fazer divisão direito por vírgula, não sabia fazer produto comum é produto comum. Não me lembro. Faz muito tempo. E pra assim, não sabe nada, vai pra aula dele, você vai gostar. E não é como se fosse, não sabe nada e daí você vai aprender a base, não. Você consegue sair de lá com matérias muito profundas. Complexas, são aulas teóricas, então é quase como se você estivesse lendo um livro junto com o professor, porque ele vai te ensinar tudo de matemática lá. Eu acho muito didáticas as aulas dele, muito completas. Não é à toa que ele tem uma plataforma de estudo, porque o canal dele cresceu muito e ele tem playlists bem organizadas e tem tudo lá. Todas as aulas que você imaginar de matemática vai ter lá e vai estar organizadinho. Do professor Caju, tinha uma exceção que eu simplesmente amava, que era a resolução de questão. Embora o Ferreto tivesse a correção das questões na plataforma dele, eu sentia que eu era muito burrinha para as correções dele. Eu não sabia, tá, professor, mas de onde você tirou esse número? Sabe, tipo, eu não conseguia seguir a linha de raciocínio dele. Daí, simplesmente, eu conheci o professor Caju. O professor Caju, ele é no YouTube, ele deve ter um curso à parte, mas eu via só no YouTube gratuito. E eu me lembro muito que, assim, tipo, tô corrigindo o simulado. Não consegui fazer essa questão do Enem, não consegui. Eu ia lá, professor Caju, a correção tava lá, e a correção, tipo, tinha 20 minutos, e você aprendia tudo, você entendia como que ele chegou naquele raciocínio. Creio que ele me ajudou muito a desenvolver esse pensamento crítico, esse pensamento mais matemático, para responder questões, igual eu comentei no outro vídeo, que a base teórica eu aprendi com o Ferreto, mas a base de resolução de questão eu atribuiria ao professor Caju, porque você vai aprendendo passo a passo como ele faz as coisas e todas as questões tem lá. E ele ainda tem uma playlist gratuita de questões, tipo, todas as questões existentes do Enem, eu acho que tá lá, e tem um QR Code do lado da questão. Então você consegue simplesmente escanear e vai sair na aula dele de correção. E é gratuita, tem 700 páginas essa apostila, eu baixei no meu tablet, só que não tá aqui comigo. E baixei esses dias, porque eu vi que tá simplesmente completíssimo. E o que mais que eu via, e é tipo assim, 100% gratuito, tá lá gratuito. Se você paga alguma coisa, se você sentir no seu coraçãozinho, você pode doar alguma coisa. Eu, particularmente, doaria. Não doei porque não irei utilizar ela agora. Só queria pra fins de mostrar. E outra coisa que eu usava, assim, pra mais coisas mais específicas, tipo o Sandro Curió, que também tem várias coisas de matemática, e o Checkmate Enem. Eles vão te dar, às vezes, uma questão de matemática, você precisa de vários ângulos para que você entenda como é que a coisa está funcionando. E daí, você finalmente entende. Demorou, mas entendi. Para português e redação, eu utilizava o professor Noslen. É assim que fala? Espero que sim. E ele tem uma ordem de estudo, ele tem inclusive um vídeo de como estudar português, tipo, meio que do zero, onde ele fala o que você tem que estudar separadinho. Ele vai ter essas playlists no canal dele também. Eu faria isso, seguiria. Porque eu tinha dificuldade em redação, eu tinha dificuldade em português. Se eu tivesse ficado mais um ano estudando em casa, eu com certeza teria que focar nisso. E teria que fazer muita aula, e as aulas dele são completíssimas. E você não consegue escrever uma boa redação sem ter uma boa compreensão da língua portuguesa, e você não consegue desenvolver um pensamento crítico se você não tiver visto aula. Agora, sim, de português, né? Ele vai ensinar muita semântica pra como você escrever mesmo, sabe? Você sair de lá aprendendo a escrever. Agora, para a redação, eu me senti uma anta, no sentido de, assim, não sei nada de repertório. Eu sentia que eu não tinha repertório. E daí eu ficava, tipo, nossa, gente, parece que no cursinho as pessoas ganham repertório de graça. Tipo, graça não, você tá pagando. Mas, tipo, você ganha o repertório. E ali eu ficava pensando, cara, eu não sei como as pessoas sabem o que o filósofo disse. Eu não sei muito bem filosofia. E Débora Aladim, ela vai ter muitos vídeos de repertório pra você usar, que você pode simplesmente pegar para si.
E ela vai ter... Você vai aprender muitas curiosidades históricas e aprender como fazer alusões, tipo, a esses pensadores, a coisa histórica. E você vai acabar simplesmente saindo de lá com o seu repertório rico. Ela vai te ensinar como usar, tipo, seus filmes que você tá vendo pra colocar dentro da redação. Como que você organiza exatamente a redação. E isso é simplesmente maravilhoso. Agora, pra história, já estamos entrando na parte de humanas, né? Pra história vai ter a Débora Ladim, que vai ter vídeos super específicos, mas o que ganha no coração dela é a playlist que ela tem de História do Brasil. Se não me engano, ela tem duas, e uma delas é História do Brasil viajando pelo Brasil. Essa, pra mim, simplesmente ganha meu coração. E ela tem vários vídeos, tipo a Revolução Francesa. O vídeo dela vai estar lá. Ela tem muitos resumos em 5 minutos, que me ajudou demais. E as aulas, elas são, assim, completíssimas. Vamos para o próximo canal de história, que pra mim era assim tudo. Agora esse canal aqui, ele vai dominar a maior parte da parte de humanas, que vai ser o canal Parabólica. Esse canal, esse professor, ele é o professor, não sei se ele ainda tá lá, mas ele era professor de história do... Ele era professor de história do Ferreto. E ele simplesmente, assim, ele tem um canal incrível, um canal no YouTube, nossa, é gigante. Ele tem tudo que você imaginar lá. Ele vai ter aula de história, de filosofia, sociologia, ele tem playlists completas. E ele tem playlist completa, assim, de tudo. Tudo. Ele vai ter história do Brasil, tem uma playlist de história da América, tem, assim, todas aquelas playlists, tudo aquilo lá você vai usar. Tanto que na parte de sociologia, filosofia, artes e história da artes, eu ia de Parabólica, 100%. 100%. Tem playlist gigante de sociologia por tema, tem playlist gigante de filosofia por tema, tem playlist de artes, porque artes cai, e é interessante saber. Até hoje eu me lembro de várias questões que eram no meu primeiro dia do vestibular da UEL, e eu não sabia responder. E isso, eu achei que eu ia ser reprovada por causa disso. E eu ia pro próximo ano sabendo disso, com certeza. Falava não sei o que de pictórias. Eu não estudava muito bem artes. E, calma aí, né? Tanto que artes é super importante pra mim, mas era uma parte que eu negligenciava. Tipo, essa parte de história da arte, sabe? Eu lia tudo dessa parte de filosofia, sociologia, tudo de Parabólica. E daí, agora eu vou falar alguns extras. Eu esqueci de falar de geografia também. Acabei de pegar o tablet do meu irmão que tava aqui do lado, porque eu não lembrava o nome dos professores favoritos de geografia, porque na hora que eu esqueci de colocar, perdoem. Mas os dois professores que eu usava pra estudar geografia era o canal Geo Brasil e também o canal do professor Ricardo Marcílio. Até dá pra ver aqui que esse daqui é o professor que tem aulas mais curtas, que é o Geo Brasil, mas eu amava a didática dele. E esse daqui são aulas mais longas, e eu usava ambas. Tanto que as aulas que tinha no Ferreto, que deve ter ainda, às vezes eu via lá, daí via uns vídeos aqui, porque assim, os temas vão ser iguais, né? Então, eu fazia ambos, e depende do seu objetivo. Se você não entende nada sobre o assunto, vá no vídeo comprido. Se você entende mais sobre o assunto, vá no vídeo curto. Revise, entenda, e é isso, sabe? Esses dois canais, professores incríveis. E agora, tô tentando descobrir onde é que desliga. Descobri. Vamos para todos os extras que eu preparei aqui pra falar pra vocês. Primeiramente, a história do Paraná. Não existe exatamente um curso de história do Paraná que eu tenha visto no YouTube, mas existe um PDF, e se você joga no Google História do Paraná, vai ter um PDF lá. Eu lia um capítulo por dia, e tipo assim, acho que em 2 meses eu vi toda a história do Paraná. E foi super de boa e muito útil, principalmente pra concurso, pra Enem. Enem não, porque não vai cair a história do Paraná, mas pra vestibular específico cai a história do Paraná, por exemplo. E eu acredito que isso vai ter de acordo com o seu estado. Então, às vezes São Paulo vai ter um vídeo mais específico de história de São Paulo e tudo mais, mas na parte do Paraná eu não achei nada assim completo. Mas eu vi que ele ia começar a ter no canal no Ferreto. Só que quando eu tava lá não tinha ainda. E daí eu li um livro, meio que um livro público da história do Paraná. E pra mim foi super útil. E o que eu faria na parte de literatura, que os vestibulares cobram, né? Eu iria em sebo pra procurar livro. Tem muito livro que tá em domínio público, então eles estão em bibliotecas
virtuais, tá? Públicas, só PDF. E também tem bibliotecas públicas pra você ir lá emprestar o seu livro, ler e devolver. Eu faria isso. E é uma forma super esperta de você ganhar pontos no seu vestibular, porque... Mas se você fizer isso de forma estratégica, tipo, precisa ler tudo? Não sei, sabe? Porque às vezes vai dar, sei lá, umas 40 obras, dependendo do tanto de vestibular que você vai fazer. E isso é impossível, na minha opinião. Porque livro de vestibular eu achava difícil de ler. Mas tem muito também canal no YouTube lendo pra você, tipo, te dando resumos, mas nada como você ler pra você saber do que tá falando, né? E pra questão de, agora, plataformas que super me ajudaram. No sentido de, assim, questões. Se for falar de, não entendi um assunto, ChatGPT. Chat, me explica tal assunto porque eu não entendi. Agora, se for no sentido de, tipo assim, quero fazer questões separadas pra mim. Você pode ir lá, simplesmente colocar, por exemplo, em sites como Toda Matéria, Brasil Escola. Eu até separei aqui nome de canais, tipo Toda Matéria, Mundo Educação, Brasil Escola. E aí você simplesmente vai lá e já tem, tipo, pronto pra imprimir. Você joga no Notebook LM, que é, tipo assim, uma super plataforma da IA, né? Que vai te dar questões pra você fazer, dependendo do nível que você pedir. E vai ser super bom. As questões, pelo menos, eu super uso pra estudar pra minha prova da faculdade. Mas, plataformas como Q Concursos, QG Enem, Geek Games, Brasil Escola, o Estude e o Descomplica tem questões gratuitas e também tem um outro site que eu esqueci de colocar aqui, mas simplesmente, tipo, vai ter vários e eu vou deixar na descrição também, sites pra você corrigir, pra você fazer questões. E se você não entendeu a correção delas, porque a correção delas provavelmente não vai ter em vídeo, você pode simplesmente botar no chat e me explique isso daqui. Não entendi. E pra mim, me ajudaria muito. E na questão de redação. Você pode pedir pro chat corrigir sua redação. Você pode pedir pro Blau, que é uma plataforma. Quando eu fazia, ele tinha, tipo, 4 redações, eu acho, por mês. Não lembro quanto que deixava fazer. Tem outros sites como Corredação, Revisão Online, Revi, Redação, Reda... AI, não sei. Corrige aqui, o próprio que é do Brasil Escola também. Então, assim, às vezes eles vão te deixar fazer poucos logins de redação. Mas não tem problema, porque você tipo, 2 redações por mês. Se você tiver 10 sites, você pode fazer muita redação. E corrigir em vários lugares vai te ajudar a ter uma noção, tipo assim, da sua média, como ficaria, sabe? Não sei se vocês entenderam. Mas, e pra provas oficiais, o que eu faria? Tipo, simulado. Preciso ter um cursinho fazer simulado? Não precisa, e não existe nada mais que simule seu dia de prova do que uma prova antiga. E simplesmente tem, na Shopee, eu acho que eu paguei menos de R$50, não me lembro, uma super apostila, que, tipo assim, vinha todas as edições passadas do Enem, com gabarito no final, e pra mim não precisar ir imprimir e gastar R$15 por prova que eu fosse imprimir. E isso me ajudava demais. Eu fazia ali, físico, porque eu acho que físico é diferente, e daí não precisava ir na gráfica imprimir. E... porque era muita folha pra mim imprimir na minha impressora, que eu tinha dó, não sei porquê. Mas, o que eu faria é que tem o YouTube, tem cronômetro de prova Enem, vai estar lá, te juro. E você pode fazer, tipo assim, ao vivo ali, cronômetro de prova. E daí você vai vendo quando que eles vão riscando o tempo pra você sentir a pressão do tempo, né? Eu sentava no meu quarto, fazer simulado. E é ali que você vai descobrir qual vai ser a sua estratégia de prova, pra você aprender a dominar a prova. Você vai ter um jeito favorito de fazer suas provas. E eu encontrei alguns aplicativos enquanto eu fuçava por aí, que simplesmente é tipo, aplicativos Resposta Certa, Mac Enem, Questões de Ensino Médio, um aplicativo assim, e Aprovado Controle de Estudo. Eu não me lembro se o nome completo é Aprovado Controle de Estudo ou se eu escrevi errado, mas vai estar na descrição também. E daí simplesmente são aplicativos que te deixam fazer questões gratuitas. Tem questões no aplicativo. E eles te dão, tipo assim, média de acerto, toda uma questão toda planejada, toda cheia de métricas. E eu não sabia, mas tem, tipo, às vezes é 10 questões por aplicativo que eu tô falando, às vezes é. Mas se você, eu duvido que você faça mais de 100 questões no dia. E se você pegar todos os sites com questões, você com certeza vai conseguir fazer uns 15 por site. E isso já vai somar muita questão. E você vai descobrindo qual você mais gosta. E talvez você até desembolse um dinheirinho pra pagar. Ou você simplesmente mande a IA fazer pra você de uma forma parecida. E sempre, tipo assim, peça um nível difícil, né? Pra que você saiba em que nível você tá. E a correção das questões é o mais importante. E junto com o caderninho de erros, que não é exatamente um caderninho de erros do jeito mais tradicional. Mas eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. E é isso. Eu agradeço por terem visto até aqui. O que esses professores fazem, dando aulas gratuitas e toda essa forma gratuita do ensino, ajuda a democratização do estudo. E se a gente tem oportunidade, a gente deve pegar essa oportunidade, entendeu? Eu sei que a situação não é fácil pra todo mundo. Sei que tem gente que
Eu não tinha condições de fazer um cursinho, mas eu tinha condições de pagar uma plataforma. Sei que às vezes você tá sozinho, sem apoio financeiro nenhum, e você não vai ter dinheiro pra fazer isso, mas você tem toda essa base pra você fazer. E são professores incríveis. E o meu intuito com esse vídeo foi simplesmente ajudar vocês pra que contar o que eu usava e coisas mais selecionadas, no sentido de usava pra quê, como é que eu acho que serve, e pra que vocês saibam exatamente onde pegar esses conteúdos todos online, sabe? Tendo internet você consegue muita coisa. A democratização do ensino por via da internet acaba sendo muito forte e é uma das coisas muito boas, porque eu vi aquelas aulas de professores com canais completos e que eles tinham pouquíssimos inscritos às vezes. Nada perto de ganharem dinheiro direito com aquilo. E eu simplesmente pensava, meu Deus, o cara faz vídeo há 5 anos e, sei lá, não bateu 200 mil inscritos ainda. E ele, tipo assim, professores dando a alma pra te ensinar de forma gratuita, isso é muito bonito. E eu sempre ficava encantada. E eu espero que ajude alguém. E se vocês gostaram desse formato, pode me escrever aqui embaixo. E peço perdão pelo vídeo ter ficado muito longo, mas era isso que eu queria trazer. Como me ajudou e talvez possa ajudar você também. Um beijo!